Oi, oi, sejam bem-vindos. Vamos chegar já dançando, né? Vou fixar aqui o nome da live e já converso com vocês. Muito bem, adoro Rita Lee. A Rejane também adora Rita Lee. Vamos aguardar eles chegarem, que hoje o papo vai ser quente, como a Rita Lee. Vamos dançar um pouquinho, aguardando eles. O tema da nossa live hoje... Oi, tudo bom? Seja bem-vinda! O tema da nossa live hoje é sexo e os arquétipos. Nós vamos compreender melhor como que os homens e as mulheres se comportam sexualmente. Oi, sejam todos bem-vindos. Rejane já está aqui. Vou pedir para quem já entrou nessa live para fazer alguns coraçõezinhos para gente. Oi, sejam bem-vindos. Estou pedindo aqui para o pessoal muitos corações agora. Oi, Lu. Mais corações. Oi. Nós vamos falar de amor, mas vamos falar de sexo também hoje. Também. De tudo junto. Sejam bem-vindos, queridos. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar na live, vamos chamar o pessoal. Estava colocando aqui Rita Lee. Ai, pois eu estava escutando. Uhum. Rita Lee é tudo de bom, amor e sexo. Amor e sexo eu coloquei semana passada. Eu ia dizer, tem uma música dela que eu adoro. Ai, querida, é sempre uma alegria. A gente sempre em off está conversando, né? Mas é uma alegria a gente fazer parte hoje, né, dessa live. E sobretudo em português, né? De vez em quando vai ser que eu troque um pouco as palavras. Estou tão acostumada a falar espanhol que eu já nem sei falar. E eu ia falar devagar em portunhol. Hoje eu já estava... Viu só? A sofrer, pero bueno, isso é parte de la vida. Oi, atende! Oi, eu estava treinando antes. Eu vou ter que dizer para o Ramiro falar despacito. Eu estava treinando antes. Eu ia falar devagar. Por ejemplo, que tenemos un pollo roca en la plancha fríos con chicharrón, mondongo, andado, carne con resto, respuesta, arroz con pollo típico, cañero, con leche, caldo, chile, churrasco, puré de papa de papa, ensalada, naranjada, manzana, cerveza, aguardiente, ron, y tamarindo. Eso voy a hablar devagar, pero ustedes ahí están viendo también una gran habilidad que tengo yo a nivel oral. Com a língua. Com a língua. Então, eu já ia dizer, eu acho que o Ramiro, será que o Ramiro faz sexo assim também, com essa rapidez, Rejane? Não. Com a língua. Com a língua. Com a língua, com a língua. A língua rápida é boa. Bueno, então já é algo muito bom, né? Rejane, olha só. Hoje eu quero avisar vocês e o público que estará nos assistindo que as pessoas podem perguntar aqui. Ó, a Teise ali rindo já da gente. Teise, faça os corações para vocês. Então, vou pedir para vocês se apresentarem, ou vocês preferem que eu apresente vocês, além de serem amigos, né? Queridos do coração, Rejane, minha irmã, como a gente diz, né? Somos irmãs de almas, já há muito tempo caminhando juntas, né? E fazendo trabalhos em relação ao feminino. E o Ramiro, né, roubou ela de mim, daqui do Brasil, levou E me trouxe para os Estados Unidos. Eu não te trouxe. Você vino solita. Eu vim sozinho com as minhas pernas. Esta escopeta de homem. A ver esta escopeta de homem, ella dijo, yo voy para lá. Ai, gente, queridos, então, falem um pouquinho de vocês, do trabalho de vocês, e depois vamos... Falo primeiro, eu falo. Ela foi minha maestra de biodança, e eu fui seu aluno.
y ella se aprovechó del alumno. Yo la voy a demandar, porque eso es antiético, es ilegal. Ella se aproveitou de este coitado. Olha a cara. Comigo não adianta você falar assim, Ramiro, porque eu estava junto e eu sou a prova de que ela não fez isso com você. Você pode contar essa história para todo o povo em Miami, em Colômbia. Exatamente. Agora eu tenho aqui minha testemunha. Tá? Ai, ai, ai. Vem com essa tua história aí, que é a vítima, o inocente. Bom, olha, a Tânia também entrou. Bom, então, me apresenta ou te apresenta? Você, primeiro as damas. Então, a Fábio já deu toda essa introdução da nossa amizade, tudo que a gente se conhece começou a se conhecer dentro da biodança. Então, eu sou facilitadora de data de biodança, nós fizemos escola junto com a Fábio. Sou consteladora. Conheci as constelações das mãos do Ramiro. Ramiro há 20 anos é constelador. Nós somos professores do Instituto Imensa Vida na formação para a comunidade hispana. Trabalhamos com... sou sexóloga, trabalhamos com os casais, terapia de casais. Já trabalhava no Brasil, mas depois que a gente veio, que eu vim para cá, a gente começou a fazer muitos trabalhos, retiros, né? Retiros a Machu Picchu, a Sedona, que é a integração desse masculino e desse feminino, que é importante que a gente não confunda, né? Mesmo a gente falando de homens e mulheres, todos nós temos um masculino e um feminino dentro, e isso a gente vai trabalhar um pouquinho. E vamos a falar disso, porque é bem importante. E que mais, meu amor? Sou mãe de uma mulher maravilhosa, Andressa, de 27 anos. E eres a amante minha? Aí eu sou amante, companheira, colega, tudo um pouco. Sim. Tipo, Bombril, mil utilidades. Olha, que aprendizado, né? Ser amante, ser mulher, ser parceira de trabalho. E trabalhar todos os nossos arquetipos. Com o nosso amante, saber o horário, né? O momento de deixar espaço para cada um. É uma dança contínua. Bueno, agora vai falar eu. Soy sexólogo, ya Reyan dijo, soy hace 20 años constelador. Estudié la sexología desde dos líneas. Una desde la formal académica universitaria y la otra desde la línea del Tantra, que tiene una visión y que para mí es confluente con la visión occidental, porque no creo que sean divergentes, sino que son complementares. Y es bien importante eso, porque nosotros en Occidente hemos recibido una educastración. Nos han limitado la forma de ver el sexo, principalmente, no solamente, aunque también mucho desde lo que se fala, sino también desde lo que la iconografía muestra. Por ejemplo, vemos un modelo de pareja, de parcero, que es José y María. Y uno ve a José y María y lo menos que se imagina es que se van a dar un beso o que se están revolcando en la cama. ¿Sí? Eso ya nos empieza a distanciar de una visión sexual. ¿Ya? Mientras que en el Tantra nos muestran a Shiva y Shakti, que ellos están en un encuentro íntimo sexual en los confines del universo y que esos orgasmos que ellos están teniendo por Alá nos están llegando a nosotros en forma de potencialización de la vida. Entonces, ahí es donde yo digo que son complementares. Estudié sexología, soy el padre de dos, bueno, eran meninas porque ya son mujeres grandes. Yo cuando me divorcié, yo quedé con mis dos meninas, 5 y 6 años. Yo quedé con ellas. Ahí fue donde yo decidí estudiar psicología y profundizar
en la psicología del femenino. Sí, porque yo decía, bueno, yo como varón voy a educar 2 meninas, pero no sé lo que es ser mujer. Entonces voy a estudiar y empecé y me metí de cabezas en la psicología profunda del femenino, desde lo arquetípico. Primero leyendo libros como el de Clarissa Pinkola Estés, toda la psicología junguiana. Pero luego también me pude acercar a libros como Luna Roja de Miranda Gray, que es un libro que trabaja mucho la esencia del femenino. Estuve en grupos de mujeres, paradójicamente un hombre, que me invitaron a participar en estos grupos de mujeres, y de hecho un grupo de mexicanas que trabajaban lo que era la tienda Vermela, Carpa Vermela, me invitaron para yo ser el guardián de la carpa, del templo de la diosa, ¿ya? Precisamente porque yo hice ciertos rituales para, digámoslo así, contribuir a que mis hijas rescataran el valor de su propio femenino, porque en Occidente a la mujer le han reprimido mucho sua condição de mulher. Então, Ramiro, já vou perguntar para vocês dois. Que diferença, Rejane, faz ter um companheiro em que conhece profundamente o feminino? Porque é difícil, é raro, né, Ramiro, que os homens vão estudar como as mulheres se comportam. Mas, e por que eu estou fazendo essas lives? Porque quando eu comecei a fazer lives falando como as mulheres amam, muitos homens começaram a assistir as minhas lives. Quando o tema era, eles, né, se interessaram por saber como as mulheres amam. Então eu acho que isso realmente já fala um pouco de uma mudança que está acontecendo, né? De compreender. Com certeza. O feminino. Então, aqui já entra uma das perguntas, né, que estavam dentro das enquetes, eu também fiz perguntas, né, que é a dificuldade que hoje a mulher moderna sente em expressar o feminino dela na relação, né? Depois da revolução dos 70, né, em que a mulher entra na vida ativa, luta pelos seus direitos e tal, a gente acabou tendo que provar que é mais homem que o homem, né? Para conseguir a tal da igualdade de direitos, que a gente tem que provar mais. Então, a mulher vem numa luta, né? Por espaço, por abrir espaços, e foi perdendo essa conexão com o feminino, né? Até porque quando a mulher entra, né, nessa luta, sequer sua condição de feminino tinha espaço, que é essa conexão com o mundo espiritual, com a intuição, com a emoção, né? A mulher vem de uma história, infelizmente, de um transtorno do masculino, que é o machismo, né? Que tampouco ela pôde expressar o feminino dela. E nos anos 70 a gente aprendeu a expressar essa dimensão masculina, né? Que todo ser humano tem. Só que nessa luta a mulher conseguiu muitos direitos, muito espaço, mas com muito esforço, desde esse masculino de território e tudo mais. Então, quando a gente entra nas relações, tá difícil de deixar manifestar o nosso feminino. A gente sequer sabe como deixar assumir esse feminino. Porque dentro do machismo, o feminino, o mundo das emoções é tido como debilidade, né? O mundo da sensibilidade, então, porque para de frescura, entendeu? Deixa de ser fresca. Então, a mulher começa a também se enrijecer. E isso tudo traz uma forma que eu gostaria de entrar aqui, que depois o Ramiro vai aprofundar, sobre esse feminino e esse masculino, né? Quando eu digo que a mulher teve que lutar. Porque a energia do masculino é uma informação, que é uma forma interna da energia, né? Que ela é, se a gente pensar, elétrica. Ela envia um impulso. Isso é o masculino. E o feminino é receptivo, magnetiza. Por isso que quando a gente trabalha casais, a gente não se fixa tanto se é homem ou se é mulher, porque existem muitas relações homossexuais e que são 2 mulheres e 2 homens.
certo? Então parece que nunca haveria um encontro. Deixa eu fazer uma pergunta bem específica para a gente entrar no tema da live, que é sexo e os arquétipos. Essa mudança da mulher, né, refletiu em não se encontrar mais nessa posição do lugar de feminino na relação. Como que isso interfere sexualmente? Totalmente. Sí, hay que hablar de varios aspectos. Lo que fue llamado liberación femenina no fue liberación femenina, fue la liberación del masculino en la mujer. Apenas ahora se está dando la liberación del femenino en nosotros los hombres. Ahora, ¿cómo interfiere eso en el sexo? Yo pienso, y bueno, y por experimentos e investigación se sabe que se vive un efecto pendular. Vamos pasando de una polaridad a la otra. Cuando vamos encontrando esa androginia, que es yo encontrar mi balance entre el masculino y el femenino mío, voy a entrar en el balance del masculino y el femenino de mi parcera. Entonces, ahí podemos tranquilamente decir que yo no me relaciono solamente entonces de que mi masculino se relacionó con el femenino de Reyán, sino que mi femenino se relaciona con el masculino de Reyán. Y ahí felices los cuatro. O sea que somos una orgía entre ella y yo. Uma bagunça, uma bagunça. Não, orgia. Mas é isso que é interessante, né? Porque a gente procura separar as coisas. E aí, quando tu me perguntou qual é a diferença de ter um companheiro que se dedicou a estudar o feminino, é esse olhar diferente. Então, assim, nós dois nos damos conta quando não estamos nos relacionando desde a nossa integridade com a integridade do outro. Entende? Querendo impor uma verdade para o outro. Porque isso acaba gerando uma competição na cama. Acaba gerando uma competição entre as relações. Entende? Porque se eu atuo, os dois atuam do feminino, os dois estão esperando, magnetizando. Falta o que a gente diz, né? A tal da pegada. E se os dois atuam desde o masculino, os dois elétrico, dá choque, repele, né? Então, na realidade, não importa muito se é homem ou mulher, e sim como se dá essa dança entre o casal, que pode ser duas mulheres ou dois homens. Cada ¿cierto? uno con su masculino y su femenino. Hay un asunto que quiero precisar, me parece que es muy importante. A mí, una de las cosas que más me sorprendió a mí cuando yo empecé a estudiar psicología y sexología fue encontrar un maestro, filósofo, antropólogo, teólogo, sacerdote católico que nos daba clases de sexología. Y él partía de la importancia de la etimología, del origen de las palabras. La palabra sexo viene del latín sectus, que quiere decir dividir, diferenciar. Entonces, de ahí viene la palabra secta, de ahí viene sectorizar, sector, sexo. Entonces, cuando yo reconozco que en mí habita, incluso biofisiológicamente, hay un remanente en mí del femenino, porque yo tengo mamila, ¿lo llaman ustedes? Mamilos, ya estoy aprendiendo. Los mamilos, yo no voy a alimentar a ningún bebé, pero esto es un remanente, es un pequeño yin del yang. Entonces en mí habita ese femenino. Y eso me conecta precisamente con una emocionalidad de comunión. Y puedo entrar... Interessante. Eu nunca tinha escutado isso, Ramiro. Ah, não? Não, nunca, nem parei para pensar isso. E o que são os testículos? São os ovários. Os ovários sim, descem, né? Isso eu já tinha, né? Las primeras semanas, nosotros, ojo, hombres y mujeres, primero tenemos una morfología, una forma femenina. Lo que iba a ser la vagina
se convierte en el cuerpo cavernoso del pene, lo que iban a ser mis ovarios se convierten en testículos, ¿ya? Y las mamilas representan ese femenino. Não desenvolve Ahora, a glândula mamária, né? en la mujer, entonces el clítoris es un pequeño penis, que es el pequeño yin, perdón, el pequeño yang del yin. Entonces, ahí es donde precisamente cuando yo reconozco la preponderancia de una de esas dos energías en mí, eso va a activar mis arquetipos masculinos o femeninos. Porque, ojo, yo, por ejemplo, que quedé con mis dos meninas, activé también mi arquetipo femenino de ser el cuidador de ellas, que vendría a ser ¿qué arquetipo? Sería Demeter. Entonces yo también, pero entonces también estaba en mí el Zeus o en fin, do feminino. El masculino. Entonces, cada energética, cada disposición, cada plataforma arquetípica me lleva a vincularme con una parceira de uma maneira particular. Claro, e a fisiologia, né, tem muito a ver com isso. Por isso que hoje a gente passa por uma grande crise, né, questão de identidade sexual, gênero, porque isso faz toda uma diferença. O quanto tu está identificado com a tua morfologia, né, o quanto está integrado ou não, dissociado, porque se vivem muitos conflitos. Né? E a mesma coisa numa relação de casal, e não importa se é homem, mulher, ou são dois homens, duas mulheres. Como vive essa integração sua com a integração do outro? Porque, em geral, a gente está muito desintegrado. A gente projeta, vê o outro, a falta que a gente precisa, e ele que vai ser a solução. Ou o contrário. Aquilo que a gente não consegue fazer, exige que o outro faça. Tá, Rê, eu só vou falar um pouquinho com as pessoas que estão nos acompanhando, dizendo que podem fazer perguntas para vocês, né? Tá? Além das perguntas que a gente já recebeu, vocês podem perguntar, porque vocês têm muito conhecimento, mas eu aqui vou puxar para o tema mais do sexo em si, que é o que as pessoas mais querem saber. Porque nós estamos acostumados socialmente a escutar histórias sexuais sobre homens e sobre mulheres. E com toda essa mudança que teve, essa revolução, né? Então, existem muitas dúvidas, né, relacionadas. Bom, os homens realmente gostam mais de sexo que as mulheres. Isso tem a ver com os padrões arquetípicos dos homens e das mulheres? Como que isso acontece? Tem esse gostar mais ou menos? Como é que fica a questão do romantismo antes do sexo ou não para um e para outro? Bien. Ahí entra un componente muy poderoso que es el cultural. ¿Por qué? Porque ese componente cultural hace que reprimamos algunos arquetipos, que se quedan resguardados en la sombra y que pulsan por salir muchas veces de una manera muy abrupta. O até perversa, ¿no? O perversa. Entonces, el hecho de que hombres y mujeres tenemos unas características desde lo biofisiológico, también lo arquetípico, diferentes. ¿Ya? El hombre está dentro de lo que el mismo Carl Gustavo Jung planteaba, en los instintos y la conexión con los arquetipos. Claro, el hombre está más propenso a activar ciertos arquetipos para cumplir con unas funciones culturales, biofisiológicas y culturales. ¿Por qué? Porque somos inmersos en cultura. El ser humano no se reduce a la parte instintiva. Y entonces, esos arquetipos están pulsando por salir. Y se ve claramente en los sueños de los meninos y de las meninas. No son los mismos tipos de sueños, independiente de la cultura. Porque vemos que los meninos empiezan a tener sueños de guerreros. Las meninas con unos sueños distintos
ante, por ejemplo, la activación hormonal. Yo lembro que un maestro muy conocedor de lo arquetípico, él me faló. Como yo vivía con mis meninas, ellas van a empezar a tener sueños muy propios del femenino, con fuentes, cascadas de agua, con lagos, con mares, mientras que los meninos, y luego lo vi con mi filio, que empiezan a soñar es con mucho fuego, ¿ya? La mujer es fluidez, el hombre puede ser más fuego, el masculino es más fuego, lo femenino es fluidez, ¿ya? Porque es marcar essa diferença. E se a gente pensar, pelo que os estudos que a gente tem dos arquetipos, que eles se tornam arquetipos porque são comportamentos que se repetem ao longo da história da humanidade, eles são reflexos de cultura. Então, realmente, não tem como a gente separar, né? A mulher, né? Eu estou vendo ali a Bruna, né, colocando. A mulher foi castrada na expressão do desejo, né? Desde a nossa história, quando entrou, sobretudo, o cristianismo, né? O poder da religião como tal, opressor. Então, assim, homens e mulheres desejam. Homens e mulheres gostam de sexo porque o sexo faz parte da natureza humana, né? O erótico, e não é só o genital, né? A gente pensa que sexo, sexualidade, a genitalidade, a penetração, a masturbação. Não, a sexualidade é o prazer que tu sente habitar a forma que tu és, entende? Tudo em ti é erótico. Não é só lá. Isso é uma distorção muito grande, cultural, porque castraram a mulher, né? Então ela não pode... E o nosso aparato todo genital é interno. Então nós somos um mistério. A mulher é muito misteriosa. Então uma forma de não render culto ao mistério, né? Vem a questão do machismo, e castra esse prazer, essa descoberta da mulher. Tem muita mulher hoje, gente, que não sabe como é que são os seus genitais. Não sabe. Ok? Então a gente está no meio do século XXI, as mulheres aí poderosas, ocupando coisas, e não sabe como é seu aparato, como se erotiza. Fica lá, né, se esfregando lá no clítoris, lá como uma louca, totalmente dissociada. Por quê? Reflete ainda esse padrão cultural. Então, é muito difícil a gente dizer onde começa a cultura, onde começa o instinto, porque está tudo mesclado. Nós somos várias dimensões em uma. E se a gente quer olhar, esse olhar para o sexo, né, como homens e mulheres se relacionam sexualmente, é um todo. Se a gente separa, a gente não tem o olhar, porque esse é o olhar da cultura. Sexo é sexo, afetividade é afetividade. Homens e mulheres, é importante estar envolvidos afetivamente. Porque homens e mulheres não são só instintos. Nós somos animais também, ok? Mas não somos só animal. As pessoas têm a ilusão de quando vão para o sexo... é só ali um descarrego, uma descarga e deu. Não, gente! A gente leva tudo com a gente leva a nossa dimensão espiritual, nossa afetividade, a nossa energia, a nossa fisiologia. Isso aí é uma loucura que inventaram, não, porque o homem só que dá energia e a mulher que recebe tudo. Tudo é uma dança. A energia dança. Todos nós entramos, não importa a distância física. Se eu penso em alguém, eu já estou energeticamente conectado com essa pessoa. Então a gente precisa começar a olhar para esse amor próprio, para sua autoestima e não dissociar o sexo. Sabe? Porque com quem que eu tô começando um vínculo? Porque sempre há um vínculo. Sempre estamos envolvidos. Y hay una cosa muy importante que tiene que ver con lo que Reyan está hablando y con la pregunta que hacían sobre quién desea más. Ambos tenemos el mismo componente de deseo porque realmente
el sexo y la sexualidad, que es el ejercicio del ser sexual, en el hombre, en el ser humano, hombre o mujer, tiene unas funciones diferentes a las de los animales. En los animales solamente es reproductiva. En nosotros tiene otras funciones. Tiene funciones comunicativas. Yo me comunico con mi parcera a través del ejercicio de mi sexualidad. Pero tiene otra función que es incluso sanadora, curativa. El sexo es sanador, es curativo. No solamente liberar una descarga, sino liberar nudos energéticos que tenemos. El sexo en el ser humano... Liberar o quê? Nós energéticos, almas, coisas que a gente tem, a força da sexualidade, o exercício, né? Porque na sexualidade está a força da criação, da vida. Ela tem essa força, certo? Es sanadora. Pero aparte de eso, es recreativa, es placentera. O sea, lo hacemos por el disfrute. Un perro, un cachorro, no se le monta a una cadera si ella no está en momento en sí. Ahora, el ser humano, es más, você le pone una película de porno, una vaca y un toro, o ¿cómo se dirá? Vaca y toro. Y a un toro a que mire esa película y el toro nos excita, pero el hombre sí. ¿Ya? Entonces, porque ellos no responden a las imágenes arquetípicas que nosotros sí respondemos. Pero también el sexo en nosotros tiene una función trascendente que nos conecta con el camino espiritual, con la comunión sagrada. Entonces es un camino de realización sagrada. Ahí es donde entonces yo no solamente involucro mis genitales, sino también mi corazón. A mí me parece engrasado cuando ponen esas imagenciñas de un cerebro y un corazoncillo. ¿Y por qué no ponen también un útero y unos testículos caminando los tres? Porque es que estamos ahí excluyendo una parte vital de la comunión. Y lo que une a unos parceros, la relación de casais, es lo sexo afectivo. Pero lo excluimos. Nos muestran entonces el corazoncito y el cerebro, que tienen que estar en equilibrio, el corazoncito y el cerebro. Y de aquí para abajo, entonces no existimos. Os dois centros, né? O mental e o afetivo e o resto. Aí a gente enxerga como a gente vive nesse século que vive, o tabu continua igual. Entende? Se fala muito. E na realidade, se integra pouco. Né? Sim. Eu estava pensando aqui desde os arquétipos femininos que nós duas trabalhamos, né? E o Ramiro trabalha também com os arquétipos femininos e masculinos. Isso é tão importante porque, assim, quantas mulheres a gente já escutou dizer que não precisaria existir sexo por elas, né? Como a gente escuta mulheres falando isso, que são mulheres muito focadas no trabalho, muito, né, Atena. A energia de baixo está aqui, né? Porque a gente tem exato. Né? Então, como é importante, eu acho que não tem esse desejo, que não existe, que são diferentes. Então, como é importante, né? A gente saber que não, que todos podemos sentir igualmente. Había una profesora que decía que un cáncer es un orgasmo mal dirigido, porque es una condensación energética. Entonces, generalmente, esas mujeres que dicen no preciso más del sexo, después, claro, están atacando su propia condición sexual y entonces después cáncer, ovarios poliquísticos, miomas, porque están negando lo sagrado de su sexualidad como una fuente de expansión energética. Samantha Chia presenta, dice, los órganos genitales son transformadores de energía, ¿ya? Y el resto de los órganos son almacenadores de energía. Entonces, cuando nosotros tenemos estos órganos
que son transformadores y potencializadores de la energía si nosotros aprovechamos a través de técnicas meditativas, incluso en la comunión con los arquetipos sagrados, masculino y femenino. Yo ahí les recomiendo a todas las mujeres, me imagino que debe tener un nombre en portugués, la prostituta sagrada. Aí super difícil de achar esse livro. Pero eso es un libro donde realmente te muestran la importancia de trascender esa disociación en la mujer. Empieza, y los que somos analistas de sueños, olhamos para eso. Empiezan a contar sueños. Y mira, otro experimento, por ejemplo, que en la sexología se ha hecho. Las mujeres que dicen, no quiero sexo, no quiero sexo. No, ver sexo entre dos mujeres, horrible, horrible. Y les hacen un experimento. Les introducen en la vagina un instrumento que mide la lubricación de la vagina y la entumescencia de la vagina. Y las ponen a ver películas eróticas. Y mientras ellas con la cabeza dicen no, con la vagina dice sí. Olha só. E essa dissociação. E esse é o grande problema que a gente vive hoje, né? Se dá muito valor, toda a educação ao que a gente pensa. Então, a gente acredita que a verdade verdadeira está no pensar. E a verdade verdadeira está no todo. Não é nem só lá embaixo, nem só no sentido, está em tudo. Está nessa dança. Então, o que acontece? A gente tira da consciência, porque quando entra uma crença, quando eu acredito numa coisa, eu excluo outra. Assim de simples. A nossa mente, ela funciona de forma bipolar, né? Quando eu faço uma eleição, eu estou deixando todo outro. Então, quando a gente assume uma crença, a gente tira da consciência o outro aspecto. Assim de simples. Então, por isso que eu disse numa outra live, eu não sei porque a gente tem tanta necessidade de continuar se autodefinindo. Eu sou assim, é assim. Entende? Porque tu tá anulando a possibilidade de estar mais integrada. Neste momento, eu assumo esta condição. Mas isso não me impede, em outro momento, assumir outra. Claro, y es importante tener claro algo que vemos mucho en las constelaciones familiares, y es que la mente miente, el cuerpo no miente, el alma y el inconsciente no mienten. Por eso, en el lenguaje de los sueños, y sobre todo los sueños arquetípicos, revelan nuestra realidad más profunda. ¿Y qué es un sueño arquetípico? Arque, antiguo, tipo, una forma antigua, que heredamos genéticamente, y por eso incluso los ciegos, los invidentes, sueñan en imágenes. Tienen sueños donde hay imágenes. Entonces, sueños eróticos. Cuando el menino, porque vamos a hablar de los arquetipos masculinos, cuando el menino está entrando en la fase de la torarquia, que es la menarquia en la mujer, que es la primera menstruación, y en el hombre es la torarquia, que es la primera eyaculación. Generalmente se da con un sueño donde hay elementos arquetípicos, donde está encontrando a su diosa, está encontrando a su hembra, y entonces libera todo un potencial energético, comunicacional, sagrado, porque en la antigüedad el semen se consideraba como energía sagrada, que servía para nutrir el masculino en la mujer. En Australia, habían unas tribus. Assim como a menstruação, né? Sí. Que é sagrada. Entonces, en Australia... Pode repetir, por favor? Servia para nutrir o masculino da mulher? Claro. Sí, claro. Y no solamente
el masculino de la mujer, sino el masculino de otros hombres. Por ejemplo, en Australia hay unas tribus, está documentado en un libro que yo tengo que se llama Los héroes también lloran, donde los hombres, cuando están entrando 10, 12 años, beben directamente el semen de los hombres guerreros, de su pene, para tomar esa vitalidad, esa energía masculina, porque dicen, la leche de la madre nutre su edad tierna, pero cuando ya están preparados para ir a cazar o para ir a la guerra, entonces ellos directamente beben el semen de otros hombres guerreros para nutrir-se desse masculino. Claro. E isso tu vê que é totalmente cultural. Na nossa cultura seria um abuso sexual, né? Então, por isso que a gente vê que tudo está atravessado pela cultura, né? Pelo que é permitido, o que não é permitido. E a gente vai vivendo a vida buscando esse encontro, essa integração, porque a cultura nos separa demais. A cultura separa, né? Claro, entonces, ahí es donde, si nosotros podemos hacer un balance entre lo que la esencia arquetípica, que eso incluso fue una división entre Sigmund Freud y Carl Gustav Jung. Sigmund Freud decía que la libido era energía sexual. Jung decía, no, la libido es energía indiferenciada y una de las manifestaciones de esa energía es la sexual, ¿ya? Pero la libido como energía es una carga potente de realização personal. Vas a decir algo? Sim, e também, né, quando o Ramiro estava falando ali que a gente consegue entrar em estados orgásmicos, não só como uma descarga, mas como uma integração, tomando posse dessa energia transcendente, né, através de determinadas meditações, a gente sabe que também chegamos isso trabalhando o corpo, com a biodança, com a bioenergética, né? Porque o que acontece são nós, coraças que a gente tem de tanta dissociação, que a gente não consegue conectar. Então, assim, eu quando faço eu trabalho com as mulheres, né? As mulheres precisam sair dessa obsessão de ficar lá esfregando o clítoris, né? Para ter orgasmo. O orgasmo é produzido desde o trato que elas têm, do toque, da aceitação corporal. A gente sabe que numa classe, né, de biodança, né, quando a gente começa a trabalhar o sistema parasimpático e começa a fazer alguns movimentos que vão integrando e pulsando a energia, a mulher entra em um estado de orgasmo sem tocar nos genitais. Entende? Então, isso é uma coisa cultural. Inclusive, o homem fica com a responsabilidade de ser a fonte de prazer para a mulher, já começando mal na relação sexual, né? Porque ele que tem que saber tocar, ele que tem que saber isso. E aí, só um segundo. Hoje nós nunca encontramos tanta disfunção sexual, transtorno de desejo em homens e mulheres. É muita cobrança na cama, gente. E isso é cultural. Nunca he visto un cachorro preguntándole a la cadera, a la cadela, si tuvo orgasmos, cuántos orgasmos tuviste y blanqueaste los ojos o no. No. El perro no se preocupa, el cachorro no se preocupa por eso. Entonces, nosotros nos damos cuenta que esa cultura, porque el ser humano es cultural por naturaleza, puede potencializar en la manifestación apropiada, conveniente, saludable, expansiva de los arquetipos. O por el contrario, reprimirlos. Una castración moralista, religiosa, nos va reprimiendo unos arquetipos que son necesarios para la realização del ser. Claro. Todo o comportamento, né, desenvolvido pela humanidade está em função dos instintos. Instinto é pró-vida. Mas a gente vai chegar a esses instintos dentro de uma coletividade social, porque nós somos seres também. Há um instinto gregário.
A gente não pode simplesmente, bom, eu quero sexo, quero isso, submeter o outro. Porque nós não somos somente animais, somos também animais. Então a gente também tem que entrar nessa comunicação de gênero, de ser humano, de tudo. Aí começar a integrar, sabe? Então isso é muito importante para os arquetipos poderem se expressar. Claro, porque a natureza humana é muito complexa. Eu queria voltar um pouquinho ali, quando vocês estavam falando, começaram a falar de que o erotismo, o orgasmo, não necessariamente precisa tocar os órgãos genitais, né? E daí me veio uma questão que acontece, a gente sabe, de pessoas que têm orgasmo dormindo. Né? Homens e mulheres. Homens e mulheres. E então, como é interessante isso, e aconteceu uma vez comigo, não foi dormindo, só pensando. Uhum. O poder eu da tive imagem, um orgasmo que move a sem emoção. me mexer. Uhum. Então, o que acontece, né? Esse orgasmo, aonde que ele acontece? Muy buena pregunta, porque Essa muchas personas creen que es en el cerebro. Y el orgasmo no se da en el cerebro únicamente. El orgasmo se da en todo el ser. Exactamente. Ya, el orgasmo es que hay que entender y hay que mirar la diferencia entre un orgasmo y el éxtasis orgásmico. ¿Ya? Que se da en todo el organismo. Alguien dirá, pero es que si la persona está descerebrada no puede sentir el orgasmo. ¿Ya? Bueno, no. También se ha visto cómo por los niveles orgásmicos hay respuestas reflejos que son expansivas del orgasmo. ¿Ya? Entonces, se da desde la médula espinal, en todo el sistema nervioso, hasta el dedo gordo del pie, sentimos el orgasmo. Cuando el orgasmo ha alcanzado un nivel elevado de expansión. ¿Ya? Hay mujeres que solo tienen orgasmos clitorianos. Hay otras que con la estimulación del punto G. Hay otras que ni siquiera con las estimulaciones, pero se va reverberando una energía que en el yoga kundalini se dice que es el despertar de la serpiente kundalini que eleva, toca el séptimo chakra y entonces entramos en comunión con lo sagrado. Entonces ahí no podemos focalizarlo en una zona específica. Hay un asunto muy importante. Hay libros del Tantra que lo muestran, como desde la reflexología, estimulando la planta del pie, la persona puede alcanzar orgasmos. Claro. Eu estou rindo, porque eu lembro que quando eu fui ao Vietnã, lá eu fazia massagem todos os dias. Aí fomos num negócio de massagem de pé. Gente, era orgasmo com aquele negócio. Entende? Teu corpo todo responde. A mulher lubrica, o homem pode... lubrica em espanhol. A mulher lubrifica. Já está aprendendo mais português que você. Então, há pontos. Por quê? Porque estimula todo o sistema parasimpático. Né? Aquilo vai dando uma entrega, porque o orgasmo, esse sentimento de êxtase, essa força, é pelo grau da tua entrega. Quanto mais controle tu quer ter, mais dissociação. E menos essa energia ela consegue expandir. E aí que vem a questão dos transtornos de desejo, porque nós estamos numa sociedade que tudo se controla. Entende? Tudo se controla. Prestem atenção os casais como o desejo e o prazer sexual quando estão de férias aumenta. Por quê? Porque a gente tá solto, não tem horário para comer, não tem horário para isso, a gente se permite. Então aqui o grande desafio é que nem ser um meditador, né? Não tem muito mérito a gente estar lá no Tibete, com aquelas montanhas maravilhosas e meditar. O mérito tá no dia a dia, na loucura, na buzina e tal, conseguir meditar, né? Porque é isso, a gente vive. Eu ouço muito das mulheres, né? Um nível de exigência muito grande.
Por exemplo, eu estou com esse curso. Eu não faltei uma aula. Eu não li tal coisa. E desvaloriza tudo. Eu não vou mais seguir. Eu não consegui fazer isso e já perdeu o valor. Não. Como tu consegue continuar tendo prazer, desfrutando da vida com os imprevistos que a vida te oferece, né? Como que a gente pode desfrutar do prazer de estar com a outra pessoa, independente das exigências do dia a dia, né? Então, é muito importante isso. Tudo isso é muito lindo. E a gente sabe que no dia a dia das pessoas, quando as pessoas não buscam autoconhecimento, quando o casal não procura se conhecer, a maior dificuldade dos casais são eles conversarem. Então, tu imagina, nós estamos falando aqui de um ideal. Vamos tentar ver como é que a gente pode, se a gente tem uns 10 minutos, né? Que conselhos que vocês dão para as pessoas que não têm, né, acesso a conversas, a tudo isso? ¿Por dónde elas podem começar? Los grandes acontecimientos de la humanidad empiezan con una utopía. La gente cree que una utopía es lo que no se puede alcanzar. No, la utopía es un sueño que puede ser realizable, ¿ya? Y que en virtud de la capacidad creativa del ser humano, que es también un instinto, el instinto creativo del que hablaba Carl Gustav Jung, entonces nosotros podemos empezar a ir generando una inquieta en todas las personas. Cuando ya vamos compartiendo esta información, las personas dicen, oh, esto es viable, ¿qué podemos hacer? Entonces, a mí muchos pacientes, y en mis conferencias, y en entrevistas en televisión y en radio, yo falo de esto para que las personas empiecen a investigar, para que empiecen a descubrirse, para que los casais digan, mira, no tenemos que caer en esta rutina, sino que podemos explorar unos nuevos caminos, ¿sí? Y para eso, por ejemplo, lo que ustedes hacen con las mujeres, lo que nosotros hacemos con los hombres. Ahora, por ejemplo, este fin de semana vamos a hacer un retiro que es solo para hombres. Se llama Solo para Hombres de Verdad, ¿ya? Donde se van a trabajar de manera práctica arquetipos para ser guerreros de la luz, para poder integrar masculino y femenino. Y podemos partir de lo simple, que ya el hecho de ir partiendo de lo que es no muy complejo, el inconsciente empieza a revelar cosas. Con la biodanza se ve claramente. Mujeres que no tienen conocimiento de la información arquetípica hacen biodanza. Y los sueños son reveladores. Y los sueños empiezan a tener sueños con serpientes, con diosas, con lugares mitológicos. Entonces, es donde uno dice, esto ya se está moviendo en la cultura. Entende? Então, assim, infelizmente, na nossa cultura, a gente só sabe que precisa trocar o sapato quando o sapato tá velho, quando já não tem outro. A gente procura ajuda pela dor. Infelizmente. É quando a relação já tá uma coisa, aí a gente, pela família, por todo aquele sonho que a gente investiu, a gente vai buscar alguma ajuda. Às vezes, chegam os casais aqui e, na realidade, a gente só tem como ajudar, acompanhar-nos a se separarem, né? De uma melhor maneira. Então, isso que o Ramiro falou é muito importante. Quanto mais nós, né? A gente que trabalha, Fábio, nós e tantos outros terapeutas que trabalham em relação a instruir, a comunicar outras maneiras, outras possibilidades, isso leva uma curiosidade. Eu acho que a melhor maneira, Fábio, é gerar curiosidade. Não chegar para o outro e dizer, tem que fazer isso. Começar a ter estratégias de gerar curiosidade. O Ramiro sempre conta a história de uma paciente que me encanta. Lembra? Ele nem sabe o que eu vou dizer. Ele deu um livro para ela ler. Como é que era o nome, amor? O livro esse da separação.
Ah, un amor que sirva a un Dios que se... Ah, sí. Um amor que sirva um a Deus que libere. E ela começou a ler um livro e deixar à vista, na mesa. E ela não dizia nada pro marido. O marido, opa, o que é isso aqui? Aí, de repente, o livro que amanhecia na cozinha, aliás, que dormia na cozinha, amanhecia na sala, entendeu? Ele começou a ler. Então, são coisas... Porque se a gente entra com o outro... A mulher é mais curiosa nesse aspecto, porque a mulher, ela dá mais espaço... É simplesmente por uma questão cultural, ela dá mais espaço às suas emoções, tá? Porque o homem também é emocional, a mulher também é emocional, todo mundo é emocional. Então, se a gente começa a dizer pro outro, tem que fazer isso, aí já começou um problema. Porque o homem dentro da cultura, ele também reage muito negativamente, porque o homem é que tem que propor algo, né? Porque o homem que está dentro dessa imagem cultural, né, machista, ele não quer perder a razão, né? Então a gente também desde o feminino, que é essa questão, né, mais sinuosa, que é uma aprendizagem muito legal a gente desenvolver, porque a mulher está muito reta, né, muito direta. Então a gente propor coisas que levem curiosidade. Porque a melhor forma de atrair... Que é gerar um mistério, né? É a curiosidade. Que é gerar um mistério, que tem a ver com femininos, gerar um mistério. Exatamente. Então a mulher pode começar a gerar mais um mistério. Camilo adora aquela música, Pavão Misterioso. A gente usa na biodança para olhar, né? E me veio agora também... Me veio agora também... Ai, agora esqueci, porque me vieram duas coisas. Ah, não. Uma das perguntas que é, né? Se os homens... Daí tem também um tipo de homem que gosta que a mulher tome iniciativa e aqueles que não gostam, né? Então, de novo, é o que encaixa no teu perfil com o perfil do homem. Então, não existe um certo e errado, né? Retomando aqui. Sí, o que os homens gostam? Y hay muchos elementos culturales que están impidiendo que la mujer pueda ser más expresiva en el momento del abordaje, ¿ya? O contrário, pega pelo excesso. Sí, por a eso. mulher vai muito direta. Entonces, y la cultura... Los hombres se asustan mesmo. Exacto, eso asusta mucho. Ahora, pero es un asunto cultural. Y obviamente el femenino es magnético. Yo puedo, como hombre, hacer provecho, sacar provecho del magnetismo, porque eso me permite desarrollar cierta sensualidad masculina, cierto erotismo masculino, ¿sí? Puede ser un hombre que de alguna manera tenga también su capacidad de atraer y luego ya salta con su energética masculina. Lo mismo la mujer. La mujer que primero seduce, atrae, magnetiza y después salta. Tu sabe que eu penso e que eu sinto, né? Que é uma dança. A gente, tudo que polariza vira doença. Entendeu? Porque restringe. Eu acho que é muito legal, é muito bom a gente ter um parceiro. Entende? Porque a gente pode inventar muita coisa, porque começa a gerar uma confiança. E onde há confiança, há espaço para criação, para criar, sabe? Para dar a permissão que o outro seja mais, né, incisivo, ou outro momento a mulher seja mais incisiva. Tudo que a gente vai construindo e conectando com afeto, né, com o cuidado, tudo junto, acaba tendo uma profundidade, uma qualidade muito maior, né? Então, Sim. Eu prefiro responder essa pergunta que quando a gente começa a criar esse vínculo, que possa dar esse espaço, porque é muito chato, né? Por exemplo, o approach, né, da relação sexual, sempre ser mesmo. Não, um faz uma coisa, outra vez o outro faz outra, né? Porque e essa intimidade proporciona, né, Rejane, como é importante também manter, sustentar uma relação, ao invés de ficar... São experiências diferentes. Ficar trocando de parceiro, vou ter um tipo de experiência. Agora, aprofundar e dar espaço para criar essa intimidade e criar,
né, propostas de se relacionar com o mesmo parceiro, chega nessa profundidade. Acho que é bem legal isso que tu trouxe. E é um contínuo, desafio, um contínuo desafio, e ao mesmo tempo de muito crescimento, porque a gente vê dificuldades no outro que na verdade são nossas, e quando a gente está nessa intimidade, às vezes mistura, né? Às vezes precisa se afastar um pouco. Então, eu vivo muito a metáfora da biodança, né? Da gente se aproximar. É uma experiência contínua. Às vezes a gente erra, pisa no pé do outro. O movimento da consciência é em forma de espiral. É expansiva, progresiva e ascendente. E em virtude de eso, es importante poder, dentro de esa dinámica de la intimidad, cultivarse en esa parte creativa de esa danza que Rayane está planteando. Cómo yo entonces rescato elementos de mis arquetipos masculinos y de mis arquetipos femeninos para que dancen con los arquetipos masculinos y femeninos de mi parcera. Y eso entonces nos lleva a una dança de muita harmonia e de muito crescimento. Sim, essa coisa de, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, né? O arquetipo feminino de Deméter, que é o cuidar da nutrição física mesmo, né? A comida e tal. Ramiro muitas vezes dá espaço à sua Deméter, entende? E cuida, né? Uma forma também de dar o cuidado através da comida. Não é só uma coisa que, porque eu sou mulher, eu que tenho que cuidar da comida, da nutrição, do pensar assim. Não, né? Então, é essa dança. Que sirve como preámbulo también porque hay que entender varias cosas. La boca tiene terminaciones energéticas, eróticas, y la nutrición, el alimento, y por eso el beso es tan importante, y que también va propiciando toda una dinámica para el resto del organismo. Es importante ser conscientes e consequentes com isso. E por isso, vou deixar aqui uma dica, né? Ontem eu estava com um grupo de mulheres e falando sobre a questão da sexualidade, vaginismo, né? Que muitas vezes a mulher tem esse problema, que é uma rigidez, né? Da própria musculatura. Explorar a boca. Porque se a gente começa a explorar a boca, começa a pulsar a vagina. É uma coisa maravilhosa, né? Por isso que eu digo sempre, tu queres ter orgasmo? Abre a boca. Sim. Não tem como com a boca cerrada. Porque não ativa o sistema parasimpático, né? Então aprender a explorar. Olha, deixar que o parceiro explore a sua boca com a língua, com o dedo. Gente, isso é maravilhoso. Queridos, olha só, tem muita coisa para falar nesse tema. Nós estamos fechando 1 hora, né? E as pessoas começam a ficar muito cansadas depois de 1 hora, né? E até porque é bom a gente perguntar que outros temas, o que querem mais, né? Eu acho que é interessante. Eu gostaria de, antes de encerrar, fazer um convite para as pessoas que estão aqui, porque semana que vem, na terça-feira que vem, eu vou fazer um encontro que é de autoconhecimento a partir dos arquétipos femininos, a partir de um filme. E eu estava na dúvida de qual filme coloquei em votação, mas agora eu tenho certeza que vai ser 50 Tons de Cinza. Quero continuar explorando mais esse aspecto. Então, já anuncio aqui que terça-feira que vem nós vamos fazer o autoconhecimento da personalidade lá da principal atriz, né, do 50 Tons de Cinza. Queridos, quero agradecer muito. Eu tenho uma aula. Vamos assistir. Quem quiser participar terça-feira, já assiste então o filme até terça para a gente conversar sobre isso. Quero agradecer muito vocês, é muito rico, muito, muito rico. Tem muitas lives, muitas horas para conversar, né? E agradeço de coração. Foi maravilhoso escutar vocês. Muito bom mesmo. Obrigada, amada. Obrigada. É sempre um prazer. Então, quem quiser, né, saber mais sobre o conteúdo de vocês, seguir SOS
Amor, né? SOSamor.ok. SOSamor.ok. E ali vocês têm vários cursos, então, né? Trabalhos com casais, Exatamente. É mais individual, fácil. homens, mulheres. Nós temos o pessoal, mas se encontra tudo aí, né? Depois vocês podem nos Sim. seguir no pessoal, porque às vezes é mais Isso. complicado. Então, SOSamor.ok. A gente está sempre dando material. Amanhã a gente tem um webinário sobre autoestima em espanhol, né? Porque a gente atende mais a comunidade hispana, porque a Ramiro é colombiana, ele não disse, nem se nota, né, que é hispano. Então, amanhã, quem quiser também à noite, tem toda a informação lá no SOSamor.ok para participar do webinário. Tá bom, tá ótimo. Tá bom. Muito, muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. Beijo, a Vanessa entrou também. Beijo, saudade, querida. Alcina, tá toda uma galera aí. Sim. Aí marcamos outro dia. Combinado? Combinado. Muito prazer. Beijo grande, querida. Tchau, pessoal, Beijo. todos que nos acompanharam. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau. Até.